pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Começando Olá. hoje mais um episódio do nosso canal Direito e Diálogo. Meu colega, irmãozinho Cassiano. Boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer horário. Estamos aqui com uma companhia maravilhosa hoje, a dona Adriana Meirelles. Né, dona Adriana? Boa noite, seja muito bem-vinda. Né? Se apresenta pro pessoal de casa. Olha pra cá, ó. Boa noite, eu sou Adriana Meirelles, sou professora, educadora de Vila Velha, ex-secretária de Educação e atualmente eu estou tocando um projeto aí muito grande para a minha vida, para mudar a educação da nossa cidade, na verdade para ela continuar avançando e lutar pelas mulheres. Amém. Perfeito. Vamos começar então. Vamos. Pode começar? Posso começar? Pode. Doutor, então vamos começar lá do princípio, Sim. né? De quando começou tudo, quando escolheu seguir essa carreira de professora. Conta pra gente um pouquinho. Então, durante a minha vida, eu sempre admirei professores porque a minha irmã é professora. E a minha irmã casou, eu era muito nova. E aí, às vezes, ela me levava na aula dela do magistério. Naquela época era magistério, que eles eram formados. Eu sempre admirei o trabalho do professor, mas nunca imaginei que eu seria também. E aí, depois que eu me formei no ensino médio, segundo grau, tive a oportunidade de entrar na faculdade de pedagogia, mas eu não imaginava que o curso de pedagogia mudaria tanto a minha vida, porque eu sempre sonhei em trabalhar ajudando pessoas. Eu pensei que eu ia ser assistente social, mas eu não sabia que a pedagogia me daria a oportunidade de fazer, ajudar a mudar vidas como eu faço hoje. Te levou então para outro caminho, né? Outro Levou caminho. por um caminho que eu acho que já era a promessa de Deus para minha vida. E cada dia esse caminho ele vai se abrindo dentro da minha área e levando a oportunidade de chegar a muitas pessoas, a muitas vidas. O bom é que, ao mesmo tempo, ela tá ajudando vidas, né? Com certeza. Como não quis fazer com a assistência social, tá fazendo isso aqui de outra maneira. Sim, é isso é que eu legal. admiro. Aconselho muita gente a amo o curso de pedagogia. Não rouba o pessoal, não, doutora Adriana. Pronto. O pessoal daqui a pouco não vai querer pro direito mais. O direito também. Eu acho que todas as áreas precisam de profissionais, né? Todas são importantes iguais, né? É Você verdade. tem que amar a área que você escolhe. Aí faz toda a diferença. E Concordo. puxando o gancho aí, esse amor cresceu, né? Porque transbordou da pedagogia para a Secretaria de Educação, né? Sim, Que é um cargo muito importante, com muita responsabilidade, né? sim. E virei diretora de escola, assim que eu assumi a escola. Quando você é um líder, isso é nato, é desde criança. Você vai sendo formado com as oportunidades. E já fui líder do time, fui líder de mulheres da igreja. Na faculdade, era líder para apresentar trabalho. Quando cheguei a ser professora, pedagoga, ela era líder que ficava na frente das coisas na escola e virei secretária de educação. E aí, Só lidero um isso. time bem grande. Vila Velha tem 115 diretores. Uau! São todos meus amigos, porque eu fui muito tempo diretora. E aí, a gente ampliou, fez a Secretaria de Educação virar uma grande escola. Porque a educação, você aprende o tempo todo. Você ensina e você aprende e você toca junto. Então, a Secretaria de Educação foi um virar de chave na minha vida e na minha história. Perfeito. Então conta um pouquinho pra gente de como é que é a rotina da secretaria, pro pessoal de casa entender um pouco, o que vocês, como é que vocês trabalham para poder fortalecer a educação sempre. Sim. A Secretaria de Educação, eu vou falar num ambiente que é o meu, que é a Vila Velha. Aqui em Vila Velha tem 115 escolas. A gente tem escola de educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. A gente atende aproximadamente 57 mil alunos. Uau. Nossa. É muita criança. É muita criança. E aí a gente tem uma bagagem bem grande na história e a educação vem se transformando ao longo dos anos. E nesses 4 anos, com a presença do novo governo que Vila Velha assumiu, ele fez muita coisa pela educação e também teve muita gente assim como eu, porque primeiro eu cheguei na Secretaria de Educação como secretária executiva, mas já fui aprendendo tudo. Aí a liderança que eu falei lá atrás, aí virei secretária de Educação. E todos os dias você administra muitos problemas. Verdade. Mas você faz muita coisa,
quanto liderança, você não consegue vivenciar toda a alegria dos momentos felizes, você entrega. Porque aí você termina uma coisa, você já está tocando outra, porque já acontece alguma outra coisa. Porque são 57 mil alunos, são aproximadamente 6 mil profissionais. Nossa. Então, são muitas vidas que você toca no dia a dia, e são muitos projetos. Projetos de transformar a realidade das crianças, desde música, são bandas, esporte e muitas coisas. E isso é a educação que transforma, a educação que muda a vida e a educação que leva eles a sonhar, porque muitas das nossas crianças não são incentivadas e cativadas. E hoje, quando eu penso no meu crescimento profissional, eu penso nas crianças, que elas podem ser igual a mim, igual ao nosso prefeito, que um dia tivemos uma realidade muito simples na nossa história, mas o nosso estudo mudou, porque a gente estudou, a gente se formou, chegou até uma faculdade, e daí a gente chegou onde ele está hoje. E hoje, a política, que é o que eu sonho hoje, não é trocar a educação por ela, mas trazer ela para a educação, porque a gente precisa de muitas coisas que nascem e crescem e precisam da política, mas precisa de pessoas que entendam de todas as áreas, educação, direito, saúde, e aí vão fazer a diferença real do que o povo necessita. Então, a minha história na Secretaria de Educação, mudamos a realidade da educação de Vila Velha em todas as áreas, nos resultados da alfabetização dos nossos alunos, saímos de um índice bem baixo, a gente ampliou bastante, e para mim o primordial foi unir a educação. Hoje a educação é uma classe unida, é uma classe mais feliz, porque aonde existe humanidade e reciprocidade, tudo muda. O ambiente fica mais feliz, mais agradável, e o maior beneficiado é o aluno, é a criança. Concordo. E isso a gente conseguiu fazer, com muito amor. Deixou mais leve, né? Deixou muito mais leve. Deixou muito mais leve, porque é um trabalho árduo. É igual a doutora falou, que não é só a educação em si, traz vários projetos, né? Sim. A doutora pode falar, assim, os projetos mais populares e o que mais impactou no seu período, na sua trajetória? Acabou de roubar minha pergunta. Tava aqui, ó. Claro. Eu tô te pegando, você fez isso comigo da outra vez. Então, são vários projetos em âmbitos diferentes. Eu vou falar de alguns primordiais. Um é o Bolsa Aluno, que cativa as crianças a estarem na escola. Que aí os nossos alunos recebem o Bolsa Aluno. E aí conta a presença, eles têm que estar presentes na escola. Cativa a família a não tirar, porque existem várias realidades na nossa cidade, são 5 regiões. Por exemplo, na região 5, tem crianças que saem no período de colheita, porque ainda na região 5 para dentro tem a zona rural, e vão trabalhar. E alguns vão trabalhar, ajudar a sustentar a família. E aí a parcela são 3 vezes ao ano, que as crianças recebem, é um projeto da educação junto com o nosso prefeito. E aí muda a realidade, a gente recebe a foto das crianças junto com a mãe fazendo compra no supermercado, ou coisas que as crianças necessitam. Esse é um deles. Agora, a ampliação dos projetos de esporte, por exemplo, na minha época, quando eu estudava, talvez vocês são mais novos que eu, já pegou uma outra geração. Não vamos contar. A gente não tinha nas escolas, inclusive nas escolas particulares mais simples, ginástica rítmica. Verdade. Aula de dança, aula de balé, taekwondo, judô. Isso aí era uma coisa muito elitizada. Tantos outros, futebol, basquete, handebol, isso aí a gente já até tinha, mas era muito pouco. E hoje, Vila Velha tem quadras maravilhosas, tem projetos, assim, encantadores, e fora as estruturas das nossas escolas, nós entregamos 14 escolas. Eu tenho placa com meu nome, primeiro, e uma pessoa que foi minha professora na escola, eu era diretora dela, faleceu na pandemia e era uma pessoa maravilhosa. E eu tenho 2 professores meus que mudaram a história da minha vida. Foram professores do prefeito também, que é a professora Tia Geralda e o professor Tio Joaquim. O Tio Joaquim mudou a minha vida, a vida do Arnaldinho, porque ele nos impulsionava a sonhar. E esse impulsionamento eu faço para os diretores fazerem nas crianças, faço com a minha equipe, porque a gente trabalha impulsionado. E quanto mais alimento você dá de humanidade, de carinho, de respeito, ele cativa e passa para o outro. Então, tudo isso são projetos que a gente vivenciou, vive.
E tem muito mais para eu falar aqui, para citar. São tantos. As bandas das nossas escolas eram um pouquinho, hoje são sensacionais. Os nossos maestros fazem um trabalho incrível. E hoje tem várias crianças nossas da educação pública que são músicos. E alguns viraram regentes de banda. Então, é uma educação que transforma. Hoje, a educação de Vila Velha é uma educação inovadora, transformadora. E esses meninos têm voltado a sonhar. A minha maior felicidade é essa. Eles têm voltado a sonhar, têm cativado, e a gente vê isso presente na família. E o carinho que eles também dão de retorno para a gente. Isso é sensacional. Não tem preço, né? Não tem preço. Eu, particularmente, venho de uma época um pouco mais nova, né? E eu peguei esses projetos já na escola. Eu fiz jiu-jitsu, judô e fiz kung fu na escola, além de jogar xadrez. Todos iniciativa da prefeitura. Então, ver isso fortalecendo é gratificante, é muito legal. Teve um dia que nós passamos uma manhã inteira na Rede Gazeta. A gente foi com um projeto da escola, lá uma escola da região 5, que eles queriam ser o repórter por um dia. A professora mandou o projeto para lá, a gente foi para lá para ficar 10 minutos. Ficamos a manhã inteira porque o Ibope deles subiu tanto. Aquele carisma das crianças, a felicidade deles em sonhar em ser um repórter e ter o jornal na escola. E aí eu acho que a equipe vai medindo o Ibope e não deixa... Nós ficamos do início do jornal até o final. Inclusive, no final, as crianças almoçaram com eles lá. Foi legal. E tudo isso é você ter uma mente inovada, aberta ao aprendizado, às novas tecnologias, aos novos projetos. E a gente é isso aí. Você acredita no sonho, leva o povo a sonhar, a equipe a sonhar. E aí é isso aí. As nossas crianças, a gente quer que eles voem muito mais do que eu. Graças a Deus. Um projeto legal que eu pude ver de perto também é o Banda na Escola. Sim. Né? Que é a banda de música do Exército. Ele visita de escola em escola, faz as apresentações. Não, visita, muita, quase que a semana inteira fazendo visita em escola. Uma vez por semana vai em uma escola diferente. Olha que legal. Inclusive, hoje na banda do Exército, tem músicos que eram nossos alunos. Olha que legal. Que já participaram das nossas bandas nas nossas escolas. Estou te falando que tudo é uma semente. A educação é um terreno onde você planta muitas sementes. As sementes de várias habilidades. Por isso que é importante incentivar todas as habilidades possíveis nos alunos. E não, em todas as áreas. E não só aquela coisa cansativa, E não né? só... eu vou para a escola, eu tenho essas matérias. Fazer ele trazer, né? Para a escola. Colocar possibilidades, todas as possibilidades. Porque o primeiro herói para as crianças é o pai e a mãe. O segundo é o professor. É o professor. Que a criança admira, é quem ele vê que leva conhecimento para ele, além da família dele. Então, se a gente proporciona a escola, o professor, essas possibilidades de lançar diversas sementes, a gente tem um futuro para esse menino. Então, um exemplo é a banda do Exército. A gente tem atletas que foram da nossa rede, paralímpicos, que foram campeões, handebol, que foi campeão nacional. A gente tem muita coisa. A gente divulga muito. A gente, na gestão que eu tive ali como secretária, porque hoje eu estou de licença, eu acho que fui a secretária que mais dei entrevista na televisão positiva dos nossos alunos, de prêmios que eles ganharam, de vitórias conquistadas, de grandes projetos. A gente conquistou muita coisa. Eu falo, porque não foi só eu. Eu tenho uma liderança e tenho uma equipe atrás de mim que é tão maravilhosa quanto eu, até porque o grande líder ele tem uma excelente equipe com ele, né? É verdade. Sensacional. Eu vou aproveitar, acho que eu vou roubar mais uma pergunta sua, mas tem algum assim especial, alguma história que você poderia compartilhar conosco e com os ouvintes de alguma criança mesmo, de algum adolescente que todo esse projeto, todo esse trabalho tenha mudado a vida dele de alguma forma? Tem. Tem um último que eu visitei uma escola, mas não era uma criança, porque a gente tem educação de jovens e adultos à noite. E quando você vai lá, você sai de lá transformado quando você ouve o depoimento daquelas pessoas que estão lá. Às vezes tem senhores de 70 anos, 80 anos. Então, alguns ficam viúvos e aquele lugar é um ambiente acolhedor para eles. Aí eu cheguei em uma escola em Santo Torquato. Fui lá, conheci, fui cumprimentar eles. Eles gostam muito de conversar.
primeira coisa que eles elogiam é o lanche. Aí teve um senhor, inclusive, ele tem problema físico, ele anda com muletinha, se eu não me engano. E ele tem uma energia espetacular. Fez oração para mim lá. Mas ele me falou uma coisa que aquele dia eu saí de lá impactada. Ele falou bem assim, que ele é pregador da palavra de Deus, mas ele não sabia ler. E ele estava aprendendo a ler. E ele falou que o maior sonho dele era pregar lendo a Bíblia. Olha. E ele já estava começando a ler, eu acho que é o 2º semestre dele na escola. Ele falou assim, minha filha, eu estou muito feliz que eu já estou começando a ler. E eu vou pregar a palavra de Deus lendo a Bíblia, porque eu prego pelo que ele tem de conhecimento da vida dele, que ele adquiriu. E o maior sonho dele é ler. E aquele senhor, sabe, à noite, acho que tinha 70 e poucos anos de idade, a alegria dele de estar na escola, de ter aquele ambiente escolar, de estar uniformizado com o kit de material dele, que nós entregamos também. De ter a disposição de voltar, né, depois de tantos anos. Você imagina, deve ter tido um dia corrido das coisas dele, mas ele me cativou tanto que eu falei assim, gente, eu quero voar muito mais, porque tem muita gente que precisa, e muitas vezes são pessoas esquecidas pela sociedade. São pessoas anônimas que são atingidas pela nossa educação. Quando você abre a porta da escola para a comunidade, para o povo, você só leva benefício para eles, não só para os alunos, para a comunidade inteira. Então, assim, são vários casos. Das crianças, a gente tem vários, porque eles te veem como um herói, eles querem pegar no seu cabelo. E as crianças são muito amorosas, são muito puras. E eu encontro muitos que eram meus alunos, porque eu era da educação infantil, hoje eles estão maiores, né? Sou candidata, muitos vão votar em mim. E isso aí, é bom. E ver eles falarem que lembram, eles têm vontade de voltar a ser criança, muitas vezes, para estar na escola, para receber aquele carinho que eles tinham quando eram criança. Isso é muito gratificante. Eu saber que eu tenho construído um legado na minha vida, e desde a escola até a Secretaria de Educação, meus amigos estão lá, recebo mensagem, estão sentindo minha falta, que eu estou 3 meses afastada, mas eu amo muito o que eu faço. E aonde Deus me levar, eu vou para levar o amor, através do curso de pedagogia. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, não sei se você estava assumindo a secretaria quando começou o período da Covid, era isso? Então, eu tenho uma curiosidade de saber de como é que foi administrar esse período complicado, né? De ter que as crianças deixarem de ir para a escola, ter que implementar as aulas de uma maneira diferente, nunca vista, né? Principalmente com um público que, por diversas vezes, vamos dizer assim, que se distrai mais fácil, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Eu posso falar de 2 formas, porque a Covid foi a transformação de mudança de gestão. Uma gestão, a parte dela, o auge da Covid, eu estava como diretora, assumi a secretaria ainda com o Covid, e junto com a equipe escolar, os professores, a gente também foi pego de surpresa e teve que mudar de realidade. Muitos professores não sabiam, estão mexendo no computador, e foi o trabalho de união de pessoas e de criatividade. Por exemplo, a escola que eu deixei no último ano, a gente é marcante, as nossas escolas, para os alunos, o Dia do Estudante, o Dia das Crianças e o Natal. São datas de projetos que mexem com a vida deles, porque muitas famílias ou não comemoram ou não têm possibilidade. Sim. Então, eu pensei, caramba, o que eu vou fazer diferente? Para esses meninos na Semana das Crianças, ninguém está saindo de casa. Aluguei uma tenda gigante, fechei a rua e fiz um drive-thru. Coloquei todos os professores fantasiados de máscara. Isso é a criatividade. Sim. E aí fizemos as lembrancinhas que a gente entrega na escola. O pai passava lá de bicicleta, a pé, de carro, buzinando, e a gente saudando as crianças. Então, o professor, eu chamo, até uma força, a minha frase, lute como educador. O educador, rapaz, ele tem uma criatividade de vencer e transformar as coisas em possibilidades. Ele pega uma caixa de papelão e transforma numa mansão.
Ele pega, eles vão colhendo coisas para levar para casa para fazer e criam coisas sensacionais, porque eles amam tanto o aluno e vai buscando criatividade e formas de chegar até eles. E aí foi o vídeo, foi os grupos de WhatsApp, aí teve um canal que a prefeitura fez, que tinha aulas online. Também aí descobrimos vários talentos, vários professores talentosos, né? De música, professores de mídia. E a gente foi trabalhando com os alunos online. Não foi bom, todo mundo perdeu. Mas todo mundo ganhou parte também, porque todo mundo teve que avançar a tecnologia anos-luz do que eles não tinham. E foi um desafio gigante. Até hoje, a gente trabalha na recuperação desse período. Já avançamos muito com isso, mas é a sociedade inteira que passou por isso. Foi desafiador. E com isso, por exemplo, uma escola que eu falei, que a gente inaugurou, é o nome de uma diretora que morreu no Covid. Porque nós estávamos trabalhando nas escolas. A gente entregava cestas, porque a prefeitura, como não dava merenda, eles entregavam kit de alimentação para as famílias. Quem entregava era nós. Nós, diretores, estávamos nas escolas trabalhando. Então, com isso, alguns ficaram doentes. Eu tive amiga que perdeu o marido. Ela pegou Covid, levou Covid para casa. Então, assim, a pandemia foi marcante para todo mundo. Para a educação não foi diferente. Tivemos perdas também, mas também crescemos. E hoje a gente vive, parece que passou tanto tempo, mas é tão recente, né? Foi ontem, né? Foi ontem, mas como a gente, como ser humano, você não para de ter atividades, não para de ter problema, não para de ter dificuldade. Então, parece que foi muito tempo, mas é muito recente. É muito recente. Sobrevivemos. Graças a Deus. Estamos aqui ainda. Aqui. Se Deus quiser e que nos permita. Verdade. Na verdade, impactou os dois lados, né? Sim. Ninguém estava preparado para receber o que todo mundo recebeu, né? E agora eu vou aproveitar esse gancho e te perguntar, Adriana, o que você acha? Essa enxurrada que nós recebemos no período da pandemia vai se impactar agora? Esse reflexo vai vir agora? Infelizmente, vamos colher esse reflexo, eu falo até de forma negativa, porque tem muitos professores que falam que o fato da pandemia ter acontecido, a mudança trágica de ter que ir para o digital, deixou muitos jovens muito tranquilões, não deixa a vida me levar, e tem dado um reflexo. Agora eu até falo a nível universitário. Nós não temos profissionais tão qualificados como tinha antes da pandemia. Você acha que vai sim ser um reflexo que nós iremos colher ainda? É um reflexo atual que já estamos colhendo. Nós já estamos colhendo. E, na verdade, ninguém estava preparado para isso. A inovação dos profissionais, porque muitos profissionais que estavam na pandemia, por exemplo, eu falo hoje na educação, vários estavam no período de quase aposentar, estão aposentando, e tem os jovens que chegaram e as novas pessoas que estão chegando. A gente tenta buscar todo dia uma inovação diferente para atrair o jovem. E aí, quando a gente fala de buscar projetos para a educação, música, esporte, tecnologia, porque são as linguagens para transformar esses meninos, porque senão uma educação tradicional hoje não funciona em lugar algum. Nem na faculdade, tem os meus filhos que eles relatam as aulas da faculdade, eu falei, gente, eu queria viver a faculdade nessa época. Tem banda na escola, tem um monte de coisa. Mas é isso, você tem que cativar muito essas crianças para eles terem atrativo de estar na escola, porque a tecnologia assumiu vários papéis. E hoje, cada dia mais, você vê uma criança hoje de 1 ano, 2 anos, com o telefone na mão, vendo vídeo. Para ficar tranquilo, dá o telefone na mão. E aí, eles vão crescendo com pouca sensibilidade. Aquilo ali é o que ocupa a cabecinha deles. E aí, eles vão tendo pouca sensibilidade no sentimento, nas ações. E para você chamar a atenção deles, você tem que ser muito criativo. Muito criativo. Além do seu diploma. Aí eu falo, aquela que lute como educador, porque aí a caixa do papelão tem que transformar em um céu estrelado e muitas outras coisas. Hoje, o profissional que é muito tradicional não tem mais espaço para ele. Ele é obrigado a crescer na tecnologia e em novas possibilidades, porque senão ele não consegue dar aula. Ele não consegue dar aula. A realidade, assim, a pandemia mudou muito as pessoas.
negativo e positivo. Há um espírito de revolta muito grande nas pessoas. Para você falar, você tem que dialogar muito, mostrar. Tomar muito cuidado. E levar um entendimento que toda história tem dois lados. Você tem que analisar os dois lados e ter um meio termo. Então, é uma base de transformação que nós estamos passando em todas as áreas. E a gente está aprendendo a criar novas alternativas diante desse quadro que vem evoluindo de várias formas. Porque antes você não escutava falar de invasão nas nossas escolas no Brasil. É uma realidade de filme nos Estados Unidos. É verdade. Com o acesso à tecnologia que esses meninos tiveram, submundo da internet, a gente viu essa realidade próxima. Então, a única forma que a gente tem hoje, falando da escola pública nossa, que a gente lidar com nossos alunos que vão até 15 anos fora, ou EJA, que é uma outra realidade, é dar mais atividades para eles diferenciadas, atrativo para eles estarem na escola. É superar, né? É superar. Tem que pensar em superar, porque sempre está vindo algum outro acontecimento. Então, você tem que ter uma criatividade. Aí que tem essa questão que eu falo, que a educação ficou unida. A gente entendeu que precisa se unir, porque aí, quando nós chegamos, não existia essa união, existia uma disputa de escola ou de região. Hoje nós entendemos que todos nós somos educação, então um grupo ajuda o outro, e nós somos Educação Vila Velha, município e estado. O próprio estado tem programas que colaboram com a educação, com a alfabetização na idade certa, e existe uma parceria hoje super saudável que nós entendemos que todos nós somos Educação Vila Velha. Não existe diferença, inclusive as nossas escolas particulares. Todos nós somos educação de Vila Velha para o aluno. Então, não existe, temos jogos juntos, a escola particular, pública, estado, e a transformação hoje que a gente consegue através da união das redes e os projetos que todas as redes devem desenvolver também, porque são alunos em todas as áreas acontecendo a mesma coisa. Legal. E para fechar um pouquinho desse período, como que foi a adaptação das crianças com necessidades especiais? Está sendo. Está sendo. É porque o que acontece? Quando nós assumimos em 2020 para 2021, a gente tinha 1.700 alunos. Hoje a gente tem quase 5.000 alunos. Uau. Da educação especial. Os espaços adaptados, porque a gente tinha um número bem menor de aluno. E é difícil explicar esse tanto de aluno esse tanto que cresceu. Acho que não estudavam tantos laudos e tantas síndromes antes. É bom que você tenha um diagnóstico e tenha uma forma de trabalho para cada situação diferente. Mas é uma adaptação que está acontecendo também. Vila Velha sempre foi o melhor na educação especial. Mesmo com o número de aluno que a gente tem hoje, a gente é o melhor. Mas aí a gente não consegue ainda ser o extraordinário que a família quer. Porque não para de aumentar o número. E aí, as leis governamentais precisam mudar, voltadas para a educação especial, porque a prefeitura precisa também receber uma estrutura financeira para a gente melhorar mais ainda, porque o número de cuidador, de professor de educação especial nosso é gigante. A gente também não tinha uma perspectiva que teria tanta demanda dessa forma, mas a gente está atendendo, mas é uma demanda que não para de crescer diariamente. Mas nós estamos aprendendo inclusive com as famílias, porque o interessante das crianças especiais é que as famílias também estão indo estudar, buscar conhecimento na melhor forma de atender o filho, porque além daquilo que os nossos filósofos nos ensinam, tem a prática que você vai desenvolvendo com cada criança específica, a forma de melhor atender para ele conseguir se concentrar e estar ali assistindo a aula. Mas a participação da família é extremamente importante. Extremamente importante, porque eles precisam fazer todas as terapias e precisam ter as medicações corretas, porque aí eles vão conseguir evoluir e aprender com todas as nossas crianças. Mas a gente recebe eles com muito amor e carinho. Estamos crescendo junto com as famílias e com as crianças. É interessante ver a função social da escola, que ela não tá só com um aluno, e sim com a família toda, né? Com a família toda. Mudando a família toda. Porque cada criança é um contexto familiar diferente da outra. Então, existe uma adaptação para ele dentro de casa, porque é a mesma criança que está dentro da escola. Sim. Então,
há uma forma da alimentação, há uma forma das regras para eles se acalmarem, porque às vezes eles têm os momentos Sim. deles. E aí é necessário essa participação da família. E como a gente tem observado, muitos pais buscando faculdade, buscando experiência, buscando cursos, buscando a internet para entender o que o filho dele tem. Antigamente, há 10 anos atrás, quando você ia falar com uma família, leva o seu filho no médico para ver se tem alguma coisa. Nossa. Era uma guerra. Tá chamando o filho de louco? Era. E hoje as políticas públicas já estão crescendo, evoluindo para essas crianças. É diferente hoje, mas assim, é ainda um cenário que todo mundo está... Na verdade, você vai ter que estar em uma evolução constante. Porque cada dia chega mais crianças diferentes, cada dia nós vamos descobrindo mais coisas e a gente precisa capacitar os nossos professores, na verdade, a escola inteira. Não só os professores, todo mundo que trabalha na escola, desde o porteiro até a merendeira, quem limpa a escola, porque todo mundo ali é educador. Sim. Então, todo mundo contribui com essa criança. Aí ele já observa quando chegou, olha, hoje ele está tristinho. Não, hoje não está. Então, há esse trabalho de unidade. Por isso que a Secretaria de Educação, a gente até fala muito, tem que ser liderada por alguém que é da escola, porque você tem a visão de todo mundo, de tudo que acontece, e aí você consegue dar um suporte. Eles se sentem muito seguros com a minha administração lá, porque sabem que... É eficaz. É entender... É porque a gente eles. Vem de dentro. Vem de dentro. É sangue, é o mesmo sangue. Não tem diferença. A gente sabe, a dor de um é a dor do outro. A dor de um é a dor do outro. É isso que é a minha liderança. Eu também estou crescendo, né? Eu crescendo em todas as áreas. Porque imagina, eu era uma diretora 4 anos atrás. Assumi uma secretaria de educação que administra todas as escolas. Administrava a minha, 600 alunos. Ou 57 mil alunos. Jesus. Mas aí é aquilo da liderança. No momento ela bate na sua porta, é a sua oportunidade. E aí você vai ou não vai? Eu falei assim, eu vou. O prefeito falou, a gente tem uma sintonia, a gente tem algumas coisas que a gente acredita em comum. E o nosso sonho é ver as crianças felizes. É o sonho dele, o meu. Viemos de lares humildes e simples, que a gente não tinha nada disso. E eu falei, vamos embora, vamos fazer a alegria desses meninos. A minha vida, sempre, minha maior alegria do dia é saber que eu fiz bem aquele dia. Eu fiz bem para alguém, eu vi a criança feliz, a criança me abraçou. Eu ganho meu dia. Eu ganho meu dia, saber que alguém está feliz porque eu estava lá ajudando de alguma forma. E tem que ficar mesmo. Eu vou falar, fazendo um elogio mesmo. Eu visitei umas escolas e meus parabéns pelo trabalho desenvolvido até aqui. Ver aquelas crianças ali... mesmo até as crianças na creche, que deu para ver tão pequenininhos, mas ali brincando e com as professoras ali. E aí, andando pela escola, a gente viu que tem uma área reservada para alimentação. E eles têm uma nutricionista que controla a alimentação daquelas crianças. Então, é um serviço que tem que se orgulhar, sim, né? Porque... Afinal de contas, os pais querem o melhor para os filhos. Então, o pai está fora do campo de visão dele, ele está trabalhando, ele fala, meu Deus, como é que está meu filho? Não, está realmente entregue numa boa escola, com uma boa educação. Ou seja, esse casamento entre a Secretaria de Educação com a atual gestão, né, do atual prefeito tem sido um casamento promissor, muito bom, e que propague e continue assim. É porque quando o prefeito ele tem credibilidade em quem está liderando, ele sabe que está fazendo melhor, então ele ouve. A escuta do prefeito por uma liderança que ele colocou lá é muito importante, porque aí você consegue avançar com as demandas reais. Igual você falou da alimentação, cada escola tem uns 20, 30 cardápios. Olha isso. Porque tem criança com vários tipos de alergia. As próprias crianças que são especiais têm alimentação restrita. Então, são várias nutricionistas. Não é uma, não. A secretaria tem um monte. Uau. O que elas têm que fazer? Tem uma que fica só para as crianças especiais, outras que têm as doenças celíacas, tem diabetes, tantas outras, que é feito um cardápio especial. Quem está de fora não tem noção do tamanho macro que existe em várias áreas, porque dentro da secretaria você fala com a alimentação da criança, com a parte pedagógica, com a parte do esporte. Você lidera, assim, é um batalhão de demandas que você tem que ter uma afinidade muito grande e gostar daquilo ali para prosperar da forma que está acontecendo. Excelente, é bom ver o gosto dela falar isso, né? Os olhinhos até brilham, pessoal.
Agora, você vai fazer pergunta ou eu vou olhar na É colinha? sua vez, pode olhar. Olha, ele deixou pra mim. É porque a gente tem uma colinha aqui, tá, pessoal? Então, peraí. Calma aí. O pessoal fica olhando a gente mexendo no celular, acha até que a gente tá entediado, né? Não, é que a gente tá, ó, Não, Olhando as perguntas. só aqui nas olhando nossas pergunta. escolas. Adriana, como você enxerga o papel da educação na transformação social e quais passos acredita que devem ser dados para avançar nessa área? Tudo que eu falei é isso aí, até agora. A educação é primordial. Eu tenho um exemplo da minha vida mesmo. Eu tenho uma amiga de infância. Nós duas estudamos na pré-escola juntas. Uhum. Por questões familiares, ela é minha amiga até hoje. Ela é minha amiga até hoje. Eu amo ela de paixão. E eu fui por um caminho de estudo. Éramos vizinhas. E ela não estudou. Parou de estudar na 2ª série, até hoje. Poxa. Eu estudei e fui até o doutorado. Então, a educação é a chave de transformação É verdade. do ser humano. Ela te abre as portas das possibilidades. Mas aí você também... tem várias pessoas também que vão até o estudo e também não vão a lugar nenhum. Uhum. Não vão a lugar nenhum. A minha amiga, ela trabalha em escola hoje, mas ela trabalha com uma função muito importante. Ela contribui com a organização, com a limpeza da escola lá. Uhum. E ela é feliz com o que ela faz. Ela é feliz com o que ela faz. Eu também sou feliz no que eu faço. Somos amigas, eu amo ela de paixão. Até falei com ela hoje no telefone. Só que o passo que você escolhe para crescer, você vai transformar vidas de pessoas. Verdade. Ela faz, eu também faço. Mas é preciso você sonhar, ter oportunidade, porque tem gente que quer estudar e não tem oportunidade de estudar, por isso que é importante os governantes voltados para a educação, para dar oportunidade para todo mundo, jovem, adolescente, inclusive eu vejo o programa do governo do estado, Pé de Meia, que possibilita, ajuda, e para a gente que vive na escola, sabe que essa contribuição financeira, no momento que a gente vem pós-pandemia, é de extrema necessidade para que esses alunos permaneçam dentro da escola, porque ainda existem muitas famílias que passam dificuldade financeira. Tem criança que vai para a escola porque não tem alimentação em casa. Eles se alimentam, ou a única alimentação dele é na escola. É na escola. As pessoas ainda não acreditam, mas ainda existe. Tem esse olhar cuidadoso. Então, a educação é a possibilidade, porque lá dentro é cativada a criança todas as habilidades dele. Então, a educação, sim, é a possibilidade de transformar. O exemplo meu e da minha amiga assim, para a minha vida, é de testemunhar. Porque eu escolhi, mas também teve a oportunidade das nossas famílias cativarem. Estuda, 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 e isso também muda a realidade. E o contexto que a gente sonhava. Ela foi mãe nova, eu fui mãe um pouco mais velha. Mas a gente é muito feliz e é muito amiga até hoje. Legal. E saindo um pouco dessa parte da vivência da secretaria, das escolas, já que falou um pouco da sua filha, conta um pouco como é que é a rotina de casa, como é que é viver dos dois lados ali, separar o trabalho, separar a casa. Não separa. Como é que é Não essa separa. vivência? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 filhos. Um tem 18 anos e outro tem 22 anos. E a minha rotina com eles é uma loucura, né? Porque hoje os 2 também trabalham e os 2 estão fazendo faculdade à noite. Sim. Então, a nossa rotina, a gente se encontra na hora do almoço. À noite, às vezes, chega um tá dormindo, o outro... Mas, assim, nesse momento, os meus filhos, eles estão me cativando muito. Porque parte da minha vida, eu também dei pausa para ser mãe. Sim. Eu era diretora, então, meus meninos... participei de tudo deles, de levar para a escola, de buscar na escola. O professor, te falei, ele é um herói, você consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Eu trabalhava só no horário também, né? E cuidava deles, e eu não tinha nenhuma pessoa para me ajudar na minha casa. Mas fui lá com meus meninos, e hoje o que eu falo para eles? Faz a faculdade. Não falta a faculdade, porque é onde vocês vão crescer. É verdade. A minha casa é eu e meus 2 meninos, e eles hoje, todo apoio que eu dei para eles que estão me apoiando. Eles me admiram, eles querem que eu voe, e eu também quero voar para ser um exemplo para eles, para que eles... O principal que eu quero dos meus filhos, parte eu já tenho, que eles são seres humanos com um coração muito, muito bom. Eles não têm diferença de pessoas, eles amam todas as pessoas, eles não têm dificuldade alguma de lidar com... Não são meninos muito simples e muito, muito bonzinhos os 2. Amo eles de paixão. E o legado que eu quero levar para eles é que eles também sejam pessoas que possam transformar vidas.
da forma que eles podem. Porque hoje, você ser um agente transformador de vidas, você não precisa ser o secretário de educação. Você pode ser a professora. Você pode ser a pessoa que trabalha ali na pracinha. Mas você tem que ser um coração de cativar as pessoas. Como que você está lindo? Que seu dia seja maravilhoso. E você é esse agente de transformação aonde você estiver. Vocês fazem isso aqui, estão fazendo comigo. Não é verdade? Obrigada. As perguntas. E isso é a gente fazer a vida do ser humano melhor. Se em todo lugar do mundo tivesse pessoas boas, de coração, o mundo seria diferente. É verdade. Concordo. Na política seria diferente se fossem as pessoas que estão lá pensando no bem das outras. E não no próprio bem-estar. E não no próprio bem-estar. Porque a política não é um emprego. A política é um lugar de lutar pelas pessoas, pelas necessidades, pela transformação, para que o ser humano tenha tudo que é necessário para ele. Em todas as áreas, educação, saúde, segurança, é necessário. As pessoas têm que avaliar muito bem a oportunidade que eles têm de transformar um cenário político, pesquisando a vida das pessoas que estão hoje sendo candidatas, por exemplo. Com certeza. Porque para ser um ego, é o que a gente vê muito hoje, Ego. e um ego muito grande não vai transformar a vida, eles vão trabalhar para eles. Uhum. Eu já trabalho para o povo, desde quando eu comecei, há 20 anos. Mas eu faço porque eu amo. Uhum. Eu amo de verdade, eu amo ver a alegria daquela criança, você ser reconhecido pela criança, pelo abraço caloroso, pela mensagem que você recebe deles. Eles mandam cartinha para você. Tem preço que pague isso. E eles não vão saber isso nunca. Muitas pessoas não vão saber, porque eles não têm acesso direto à comunidade, ao povo. E é um povo que precisa. Se o povo não colocar pessoas de bem, eles vão padecer, é bíblico. Sim. É bíblico. E misturando já política com a educação, nós pegamos esse período que você falou, né, que todo mundo teve que passar por uma adaptação tecnológica, né, os professores tiveram que inovar, todo mundo teve que realmente, né, se adaptar, criar novas rotinas, e você falou que isso vem acontecendo até hoje. Então, existem projetos voltados para o incentivo tecnológico, vendo como é que a tecnologia está se fortalecendo também, né? Cada dia mais na nossa vida, com a inteligência artificial. Existem projetos para isso hoje, e no seu projeto, né, dando certo, você vê a possibilidade de fortalecer esses projetos também? É de extrema necessidade, porque a tecnologia, ao longo do tempo, ela não para de crescer, ela não para. Ela evolui o tempo inteiro, ela não é estática. O seu telefone, no ano que vem, é outro aparelho. Sim. E aí, ele tem mais possibilidades. Então, não tem como você estagnar na tecnologia. Os nossos computadores hoje são todos inovados, os laboratórios de informática das nossas escolas são totalmente inovados. E os nossos professores, que são o incentivo maior, não adianta você ter a máquina e não ter a mão de obra. Justo. Então, a gente tem que capacitar os nossos professores, levar a possibilidade para os nossos alunos, porque o aluno, através do celular dele, ele já sabe mais do que o professor. Eles têm mais tempo, porque o professor dá aula, aí no outro horário ele vai para outro lugar. Tem Você deu um planejamento. tema ali, ele já vê tudo. Tem um planejamento, então são várias coisas. Então, a tecnologia é uma área que a gente precisa inovar, claro, pela política, claro que eu quero leis de inovação na tecnologia para as nossas crianças, principalmente para os nossos professores, porque eles precisam levar aquela criatividade que eles têm, porque hoje mesmo a dificuldade ainda existe para muitos, porque tem muitos que estão quase aposentando, que aprendem, mas evoluíram bastante. Mas é uma necessidade real do mundo inteiro. Concordo. Do mundo inteiro. Não é uma aqui de Vila Velha. É o mundo inteiro, o país todo, o mundo inteiro. Ele precisa estar se inovando diariamente, porque a tecnologia ela não para de crescer. Não para de crescer. Eu pego 20 anos atrás, quando eu comecei até hoje, a gente já está muito diferente. Sim. Mas ainda nunca não é suficiente, porque o tempo todo você chega no final do ano já atualizou. E aí, a gente tem que se preparar para esse uso da inteligência artificial, que hoje já vai mudando. Aí eu falo, meu Deus, daqui a pouco, o que esses meninos? Porque já vão inteligência artificial vai dar tudo. Ele já dá já dá uma aula para você de um tema que você pesquisa lá. Então, eu acredito que a gente tem que inovar, inclusive levar a inteligência artificial para um patamar de formação para os nossos professores. Como que nós vamos usar a nosso favor?
Sim. Como que nós vamos usar isso para as nossas crianças? Eu acho, é o boom do momento, virando o ano agora, já o final do ano a gente faz o planejamento de 2025, volto para a secretaria quando sai da minha licença, ainda para finalizar o ano, junto com a minha parceira que está trabalhando hoje lá no meu lugar. Para a gente já é uma das pautas nossas que a gente tem que colocar para a formação e para a gente aprender, porque também a gente aprendeu um pouquinho, a gente aprende junto com todo mundo, a gente participa das formações dos professores, aprendemos junto com eles também, é o crescimento do grupo inteiro, para a gente aprender a lidar com essa inovação que está chegando, não dá para parar. Não dá para parar. Perfeito. Agora eu? É você. Ele vai fazendo assim, ele vai uma atrás da outra assim, ele faz isso comigo. Doutora, conta um pouquinho pra gente, porque eu fiquei sabendo também que a doutora luta e trabalha pelo direito das mulheres. Sim. Conta um pouquinho pra gente, porque, principalmente no nosso estado, né? É tanta coisa ruim, é tanta violência contra a mulher. Como é? Conta um pouco desse trabalho, de toda essa dedicação, que ainda tem tempo para fazer isso ainda também, né? Nós mulheres, você, por exemplo, aqui, quanto mais você evolui como ser humano, como profissional, você começa a ver o cenário que muitas vezes você não enxerga quando você é criança. Um cenário de dificuldade dos homens de entender que nós podemos estar ao lado deles. Uhum. Porque eles foram acostumados numa evolução da sociedade que sempre a cabeça era o homem, é o líder da família. Uhum. Hoje os lares são liderados muitas vezes pela mulher. Eu falei, eu e meus 2 filhos. Uhum. E a mulher, durante esse tempo, começou a lutar pelos direitos dela e evoluir, e às vezes não aceitar aquilo que ela não quer, porque aquilo às vezes não é o melhor para ela. Uhum. E a gente vê muitas situações de agressão e muitas coisas, porque o homem não consegue admitir porque ela não quer mais, ou porque a opinião dela é diferente, ou porque ela cresceu mais. Verdade. Então, quando você é mulher e você avança, você assusta, né? Assusta. É verdade. Você assusta. Eu falei assim, e aí os homens vão tendo medo de você, vão ter medo de você. E aí, quando você vai subindo alguns cenários e você vai liderar homens, que uma experiência que, para mim, passou a ser real um pouco mais agora, Uhum. você também tem que se transformar. Porque quanto maior a sua liderança, maior a sua transformação de ter que ser mais dura. Sim. Porque parece que quando os homens, muitos homens, não são todos, Uhum. eles te veem, se você for mulherzinha, eles querem te dominar. E não querem. A gente não quer dominar ninguém. Uhum. A gente quer que eles façam com a gente. E o homem quer dominar. É a minha opinião pessoal. Uhum. Não quer dizer que ela seja correta, mas a minha experiência. Uhum. Hoje, quando eu assumi a Secretaria de Educação, assumi como secretária executiva. Antes de mim tinha um secretário homem. Ele nunca foi atacado pela Câmara de Vereadores. Eu fui atacado o tempo inteiro, eu fiz muito mais coisa que ele. Meu Deus. Eu fui a que mais aparecia na televisão, que mais dá entrevista, que fiz mais tudo. Pelo amor que eu tenho pelas crianças, né? Fico feliz por falar pelas crianças. E aí, nós mulheres somos assim. Mulheres, quanto mais você é atacado, você chora e você se transforma. Uhum. Uma mais forte. Uma mais forte. Uma mais forte. E aí, como vocês falaram lá atrás no momento, a escola, o pai entrega a criança, é verdade. O pai entrega uma criança dentro da escola para pegar seguro no final do dia, porque ele confia naquela equipe. Sim. Que vai entregar o filho dele no final do dia como ele recebeu. Verdade. E a gente vira uma guardiã daquilo dali. Uhum. E aí esse espaço começou a ser desrespeitado por alguns homens, justamente no meu mandato, que eu era secretária, que queriam fazer cenário político da escola. Uhum. E aí chegou um momento que agrediram uma pedagoga nossa. Olha, Uma senhora, para invadir. Por quê? Ela não queria deixar entrar. Eu faria a mesma coisa no lugar dela. Foi isso que eu falei na Câmara de Vereadores. Fui sabatinada na Câmara por causa dela, que eu defendi. Uhum. Porque ele queria entrar lá com a polícia para ver se tinha ventilador queimado. A escola tem uma infinidade de coisas. Só que uma pessoa entrar com uma polícia dentro da escola é vários gatilhos de várias crianças. Sim. Pós-pandemia, tendo síndrome de pânico em criança, em adulto, em professor, em todo mundo. Para você controlar aquilo ali. E ela simplesmente foi a mãe. Você não vai entrar. Não vai entrar. Uhum. Espera a aula acabar que você entra. E aí, esse cenário, eu não sei se eu posso chamar isso de machismo, mas eu prefiro dizer falta de conhecimento, Uhum. me cativou a enfrentar todos eles.
E hoje eu sou candidata a vereadora por aquilo tudo que eu falei que eu amo, mas pelas mulheres. Por quê? Nós, enquanto mulheres, precisamos ser respeitadas em todos os lugares. Verdade. No ponto de ônibus, dentro do ônibus, na loja, no restaurante, aonde nós estivermos. Os homens também têm que ser respeitados. Todo mundo tem que ser respeitado numa sociedade. Todos os seres humanos precisam ser respeitados. Por que nós, mulheres, precisamos ser desrespeitadas? Porque a gente vai ser liderança. A gente não quer dominar o mundo, a gente só quer colaborar com o crescimento do mundo. A gente quer fazer parte disso. Claro que a gente tem não vamos dominar o mundo, mas a gente entende que precisa dos homens também. Não é? A gente entende, não é? A gente entende. A gente só quer que os homens entendam, igual a gente, que eles também precisam das mulheres. Sim. Ele não precisa de uma mulher para cuidar do lar dele? Para ter um lar, com tudo. Se ele não tem uma mulher, ele tem a mãe dele. Sim. Ele tem uma mulher que faz algo por ele. Assim como a mulher também tem um homem, se ela não tem um marido, ela tem um pai, tem um irmão que faz por ela. Assim como um professor homem, ele faz a diferença numa escola, porque as crianças crescem muito com a falta de paternidade, eles sentem a falta da presença masculina, as crianças, porque muitas vezes não é que ele não tem pai, o pai trabalha muito, é mais presente a mãe. Então, eles sentem isso. A política sente falta de mulheres, porque precisa de políticas para defender as mulheres. Sim. Só sabe a dor da mulher quem é outra mulher. É verdade. A dor em várias áreas. A dor física, a dor emocional, a dor psicológica. E é aonde tem vindo as nossas agressões. Porque quando a gente avança, a forma que o homem tem de não concordar com o seu avanço é te intimidar. Eu sou intimidada todos os meus dias. E sabe o que eu faço? Transformo em força. Estou intimidando. Dizer que não dá um frio na barriga, dá. Mas se você se calar e você não lutar por mudança, é o que eu falei. A gente vai padecer sempre. Verdade. Então, eu torço na minha vida por chegar mulheres em todas as áreas. Na política, na segurança, no direito, no tribunal, grandes juízas, para balancear o contexto. Trazer um equilíbrio, né? Trazer o equilíbrio. Então, eu penso que a mulher, na política, na religião, em todas as áreas, ela deve estar na liderança para trazer o equilíbrio. Não roubar o lugar dos homens, mas sim colaborar com eles. Sim. Na Câmara de Vereadores, eu quero chegar lá, eu até brinquei, que aí eu preciso ser a professora para ensinar eles a respeitar os nossos professores. Eu não aceito, hoje a minha luta é pelo respeito do professor. Não aceito mais ninguém invadir a escola. A política precisa colaborar com a escola e não assustar a escola. Não é uma luta por um ventilador, é luta por vidas, luta por educação. Então, às vezes, você é transformado pelo ambiente. E o ambiente que eu fui levada a ser secretária de educação, primeiro ele colaborou para que eu unisse o grupo. E quando eu comecei a ser atacada, o grupo se uniu para me blindar, porque eu estava fazendo bem para eles. Sim. E aí, eles me deram um presente de unir o meu grupo. A gente está evoluindo no crescimento, porque quando um grupo vira uma unidade, a luta é por ideais em comum. E a gente chega nesse patamar de um ideal comum, alguém que defenda a educação, que seja a educação, em todos os patamares. Eu torço para ter um representante da educação em todos os municípios do nosso estado. Porque todo mundo precisa de alguém que lute por eles. Porque eles vão ter uma voz para buscar ajuda quando eles precisarem. Aí as pessoas vão ter medo. Não vão fazer o que fazem. Não vai ter escola invadida. Mas eu acredito que não vai ter. Eu vou trabalhar para que não tenha. Além de tudo que eu acredito na educação, mas a política é de extrema importância. A gente não pode permitir tamanha violência. Sim. Violência doméstica. Durante o meu período de secretária, eu me uni a um grupo de advogadas que lutam pelo direito das mulheres, que dão palestra da violência doméstica, e levei para as escolas. Eu ia perguntar isso agora. Tá vendo? Agora ela que furtou uma pergunta sua. Levei para as escolas, levei para os nossos professores, levei para a Secretaria de Educação,
Tem um projeto da nossa própria Guarda Municipal também, que trabalha a violência doméstica na linguagem para os nossos alunos maiores. Então, a liderança feminina, a gente começa a preparar as nossas crianças, porque quando você começa a falar, em algumas escolas eu fui falar, e quando eu falei para as meninas bem assim, eu acho que eu estava falando para meninas de 12 anos, 13 anos, você é linda se alguém não te disse que você é linda. Você é maravilhosa. Quando eu vi as lágrimas descendo, eu sabia que tinha problema ali. Uhum. Então, existe mulheres silenciadas, adolescentes silenciados e crianças silenciadas por uma violência que precisa acabar. É violência contra as mulheres, contra as crianças. E a gente tem que parar de fingir que não sabe que existe. Por isso que precisa, quando a gente fala de mulher, porque a mulher tem um radar e uma sensibilidade que o homem não tem. A gente nasceu assim. As anteninhas ficam ligadas. Se uma mulher falou, não vai, a nossa mãe fala, meu filho, leva a blusa de frio. É verdade, ela tem um radar. Ela tem um radar. Algumas mais aguçado, outras menos aguçado. Mas acredito, quando você chega a um patamar grande, por exemplo, eu cheguei a ser secretária, porque eu sofri. E não foi pouco, não. Porque quanto mais você sofre, você tem menos medo, você vai ficando anestesiado com a dor. Sim, vai se fortalecendo. E vai se fortalecendo, mas você não quer que pessoas sofram o que você sofreu. Você quer mudar o caminho da história daquelas pessoas para elas não passarem no caminho aonde você passou e chorou. Essa é a diferença das mulheres que buscam uma liderança por um objetivo. A gente luta por causa, a gente não luta por cargos. A gente tem uma causa que somos nós mesmos. A primeira causa somos nós mesmos. Verdade. Nós mesmas, quanto mulheres. E quando você é uma mulher, você é jovem, entre aspas, num cenário masculino, você tem que ser a mulher. Tem que ser um mulherão, mas um mulherão no sentido de coragem. Você tem que ser uma mulher coragem. Eu brinco com a minha equipe, com o meu grupo, porque eu nasci, desde pequena eu era fã da Mulher Maravilha. Eu fui entendendo a Mulher Maravilha na minha vida, no sentido que todo mundo pode ser uma mulher maravilhosa. E a gente tem que cativar outras mulheres no cuidado com ela mesma, na vaidade. Todo mundo é lindo. Mas a maior beleza vem de dentro do coração, não é a física. Porque as pessoas tentam nos julgar pela nossa beleza física. E nem conhecem o seu coração. O seu coração é tão grandioso e alguém perdeu a oportunidade de conhecer porque vai pelo estereótipo. E a gente tem... Hoje eu aprendi, quando eu vejo uma mulher liderança, tem uma delegada aqui no estado que ela vai com aquele negócio assim. Quando eu vejo, eu falei assim, nossa, que lindo. Eu aprendi a admirar as mulheres. Cada dia eu aprendo a admirar as mulheres que têm poder, mas poder de trabalho, de executar, de fazer. Inclusive as donas de casa, porque elas são poderosas. Porque quando você começa a trabalhar, você vicia em trabalhar que você não aguenta ficar em casa. E o trabalho de casa é muito árduo. É verdade. É muito árduo. É você fazer e você tem que refazer no final do dia, no outro dia fazer tudo de novo. Não acaba. É uma dor silenciosa. É uma dor silenciosa. Ninguém dá valor para isso. Então, assim, toda mulher é importante. A função dela em todo lugar, principalmente ser mãe. Então, essa mulher precisa ser cuidada, as nossas mães, é pelas nossas mães, pelas nossas irmãs. É pela geração. E eu juro para você, eu quero chegar muito longe e cativar aquelas meninas bem assim. Eu tenho as criancinhas que chegam perto de mim vestidas de Mulher Maravilha, que estudaram comigo na escola. E hoje eu vejo os meus diretores com o símbolo da Mulher Maravilha, mas no sentido não é a Mulher Maravilha, é a questão que todas nós podemos ser heroínas. Porque eu posso salvar a vida de crianças, mudar a realidade delas, mudar a vida de adultos, de pessoas aposentadas, de todas as pessoas. O que você precisa é ser um agente transformador de história. Porque não quer dizer que a sua história é ruim, que ela não pode se transformar em boa. Sim. O que você precisa é estar rodeado de pessoas boas para te ajudar a sair de uma história ruim ou transformar a sua história, que já é legal, em uma bem melhor. E isso é a educação, saúde, a política. E a gente precisa escolher as pessoas certas para estar conosco. Inclusive as nossas amizades. Sim. A gente precisa corrigir. E isso é a palavra das nossas mães. Para mim, a maior pedagoga da minha história foi minha mãe.
que não estudou como eu, mas como eu tinha muitos irmãos, como eu tive palavra de sabedoria. Eu vi um dia do filósofo, a maior pedagoga dele ensinou mais do que os livros, do que ele aprendeu dos filósofos, porque ela disse aprender a dividir, aprender a respeitar o outro, todo mundo é igual, e faça o seu melhor. E a palavra da minha mãe maior é: cresça e estude, não dependa de homem algum. Seja uma mulher independente para você sonhar e conquistar aquilo que você sonhar. Ninguém vai te impedir de sonhar o que você quer. E eu tenho tentado ser essa mulher, porque eu quero ser essa mulher para cativar as crianças da escola, as mulheres que trabalham comigo, porque é a missão da minha vida. É o que Deus me colocou nesse mundo para ser diferente, fazer a diferença na vida das pessoas. E como eu gostei muito da frase, gostaria que você falasse no close da câmera. Aqui, todas podem ser maravilhosas. Todas as mulheres são mulheres maravilhosas. Independente da sua cor de pele, do seu tamanho, da sua idade. Toda mulher já é uma mulher maravilhosa porque ela tem a habilidade de cuidar de vidas. Ela é mãe, ela é esposa, ela é irmã, ela é filha e ela cuida de pessoas. Então, mulheres, vamos nos ajudar e nos unir. O mundo precisa da nossa união para a gente transformar e fazer um cenário que a gente deve ser respeitada. Se a gente dá as nossas mãos e nos unirmos, entender que somos iguais, o nosso sangue é igual, o nosso coração também. Não é o nosso estereótipo, é a nossa vida. Então, vocês são mulheres maravilhosas e vamos mudar esse mundo, vamos nos unir e transformar. A gente não quer dominar o mundo, a gente quer ser parceira dos homens para dominar junto com eles. O mundo precisa disso. É verdade. Precisa disso. A gente não quer impor o respeito, a gente quer ensinar para vocês, a gente está fazendo isso, que a gente deve ser respeitado. As leis estão aí para isso. Porque, às vezes, é preciso apertar um pouquinho o cerco para entender. Ei, aqui não. Isso não pode. Então, mulheres maravilhosas, vamos nos unir em todas as atmosferas da nossa vida para fazer o bem por nós mesmos, pelas crianças e pelas nossas famílias. Perfeito. Perfeito. Nossa, sensacional. Gostou, né? Adorei. Então, estamos chegando na reta final do nosso episódio. E para aproveitar e fechar com chave de ouro, já que você deixou um recado para as mulheres, deixa um recado para os professores, para as pessoas que viveram o período complicado com você, que vivem a sua rotina difícil, né? Deixa aquela mensagem para todo mundo. O legado que você quer deixar. E o beijo para os seus filhos, que a gente falou deles, você não deu beijo. E você não mandou beijo para eles. Verdade. Mulheres, famílias, nossos educadores, não é só o professor, todos os educadores das nossas escolas, sejam municipais, estaduais, particulares. O propósito de cada um de vocês nessas escolas é transformar a vida dessas crianças que chegam lá, se vocês estão lá, porque vocês estão lá para fazer a diferença na vida dessas crianças. E como secretária de Educação, em defesa das mulheres, da educação, como futura política de Vila Velha, eu tenho certeza que eu vou ser, vamos nos unir para cuidar da educação e fazer que sejamos respeitados, ouvidos e que a gente consiga construir leis necessárias para a educação especial, para a nossa aposentadoria, para os nossos direitos, de forma que seja muito real, construída por alguém que faz parte dessa trajetória. Eu luto por todos eles como eu luto por mim. E vamos nos unir numa força de fazer a história, para poder a geração futura dar continuidade a tudo isso com uma fortaleza que eles estão recebendo de conhecimento da própria tecnologia. E não podia deixar de mandar um abraço para meus 2 filhos maravilhosos, Daniel e Davi, e também para os meus irmãos, que amam muito vocês que têm me sustentado. Toda grande mulher tem uma família por trás dela. É verdade. A gente não é uma fortaleza sem o suporte junto com a gente. E todos os meus amigos que fazem parte da minha trajetória. Essa luta não é minha sozinha. Existe uma equipe comigo, um grupo que eu amo, uma secretaria de educação, escolas maravilhosas.
estamos unidos num só propósito, a educação de Vila Velha, continuar avançando e nós vamos voar. Amém. E que o céu seja o limite. Que o céu seja nosso limite. Ou não, né? Vamos pro espaço, gente. Ou Pelo não. amor de Deus. Adriana, muito obrigada Obrigada a por você vocês. ter vindo. Eu também Seja amei. bem-vinda, as portas estão abertas para você contar de projetos novos, né? Novidades que queira trazer para os ouvintes. Quando quiser, falar assim, olha, quero voltar. Eu quero voltar já. Eu quero nem ir embora. Ah, é tão bom a gente ouvir isso, mas seja muito bem-vinda. Sempre que quiser, as portas estão abertas. Quando não puder, tô sem tempo para poder ir pro canal hoje, vamos lá, pelo menos tomar um café. Por favor. Eu amei muito o carinho de vocês. Também Obrigada. aprendi muito com vocês. E a Obrigado. gente com você, que aula. Não, ouvir isso tudo é gratificante. É Eu fico muito verdade. satisfeito. Quero voltar para contar novas experiências. Nós Por vamos. O convite já tá feito para você voltar. Combinado. Muito obrigada, meu Muito amor. Obrigada a Obrigado. vocês. Pessoal de casa, obrigada quem está nos acompanhando. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para mais notificação. Beijo. Até mais.